Bom, moçada, estamos entrando agora em um novo bloco de assuntos. Aliás, nesse e no próximo bloco, nessa playlist e na próxima, a gente está conversando com vocês sobre corpo humano, uma coisa que é muito bacana, muito relacionada à nossa vida cotidiana, o funcionamento do corpo da gente. E essa primeira parte da conversa, a respeito lá de histologia, o termo histologia vem lá do grego histos, que quer dizer tecido, logos, que quer dizer estudo sobre. Então, a histologia é o estudo dos tecidos. E o que é mesmo um tecido? Ora, um tecido é um grupo de células. Qualquer grupo de células pode ser caracterizado como um tecido? De jeito nenhum. Você pode ter lá várias células e elas não serem um tecido. Para que elas sejam um tecido, elas têm que ser organizadas para desempenhar uma certa função. Ou seja, no conceito de tecido, duas ideias que são fundamentais. O grupo de células e o organizados. Não é só um grupo de células. Pode ser que eu tenha um grupo de células que não seja um tecido. Para que elas sejam um tecido, organizadas para desempenhar uma determinada função. Em animais, nós vamos ter 4 tipos de tecido em organismos animais. E aí, a gente adianta logo para vocês quem são esses 4 tipos. Número 1, moçada, o tecido epitelial. Papel primordial do tecido epitelial vai ser o papel de revestimento. Então, ele vai recobrir o seu corpo. E quando eu falo em revestimento, tem a ver, por exemplo, de controlar o que entra e o que sai. Tudo que entra, tudo que sai por você tem que passar pelo tecido de revestimento. Tem a ver com proteção, né, gente? Deixar o que está fora, fora. Tem a ver com isolamento. Deixar o que está dentro, dentro. Então, o tecido epitelial, tecido de revestimento. E também, tecido de secreção. Vou logo adiantando para você que todas as glândulas vão ser feitas de tecido epitelial. Tecido epitelial, gente. Então, papel de revestimento, papel de secreção. Segundo tipo, moçada, de tecido, vai ser lá o tecido conjuntivo. Sendo que o tecido conjuntivo, ele é o tecido mais versátil. Ele tem vários e vários papéis. Eu diria que o papel primordial do tecido conjuntivo é o preenchimento de espaços. Onde não tem outro tecido, tem tecido conjuntivo. E além do preenchimento de espaços, o papel também de conexão entre outros tecidos. Ou seja, sempre que eu tiver 2 tecidos se ligando, essa ligação é feita através do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, gente, é o tecido mais abundante do corpo humano, mesmo porque existem alguns tipos em especial de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo inclui tecido cartilaginoso, inclui tecido ósseo, inclui tecido adiposo, inclui tecido sanguíneo. Tudo isso aqui, gente, é considerado como sendo tecido conjuntivo. O que quer dizer que eu vou expandir as funções do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo tem papel de sustentação, como é cartilagem e osso. Tem um papel de reserva nutritiva, como é o papel do tecido adiposo, que armazena gordura. Tem um papel, moçada, de transportar substâncias. O papel lá de defesa, graças aos glóbulos brancos lá do sangue. Então, sangue, transporte de gases, de hormônios, papel lá de defesa pelos leucócitos. Então, tudo isso é função do tecido conjuntivo. Terceiro tipo, moçada, de tecido que existe, o chamado tecido muscular, especializado em contração. E, gente, quarto tipo de tecido em organismos animais, o tecido nervoso. Sendo que o tecido nervoso, eu diria que é um tecido com papel de integração. O papel, basicamente, do tecido nervoso é possibilitar a comunicação entre as várias estruturas do corpo. Através, moçada, do impulso nervoso, as células se comunicam umas com as outras através dos neurônios produzindo um impulso nervoso. Você vai ter a integração das várias partes do corpo, a comunicação entre as várias estruturas corporais. Então, epitélio, revestimento e secreção. Conjuntivo, preenchimento, conexão
proteção, sustentação, reserva, transporte, defesa, muscular, contração, e nervoso, integração, comunicação entre as várias partes do corpo. A gente lembra da origem embrionária de cada um, moçada, desses tecidos. Eu lembro para vocês que existem 3 tipos de tecido no embrião: ectoderme, mesoderme e endoderme. E desses 3 tipos de tecido no embrião, ecto, meso e endo, a brincadeira ela vai ser mais ou menos desse jeito. O tecido epitelial é o único tipo de tecido que pode ter as 3 possíveis origens embrionárias. Então ele pode vir de ecto, de meso ou de endoderme. Por quê? Todo tecido conjuntivo é de origem mesodérmica. Todo tecido muscular é de origem mesodérmica. E todo tecido nervoso é de origem ectodérmica. Então, claro que isso aqui é meio que decoreba, mas é um decoreba que é um clássico de questões de vestibular. Então, talvez seja interessante, mesmo que você não faça uma prova que tem um nível de exigência de conteúdo tão grande, pelo menos isso aqui é bom que você conheça, né? Então, epitélio, 3 possíveis origens: ecto, meso e endo, conjuntivo só meso, muscular só meso, e o nervoso, moçada, origem ectodérmica nesse caso.